Olá, boa noite. Ela está à frente de uma das mais importantes pastas do Executivo Municipal. É da Secretaria da Fazenda que vem a arrecadação de recursos que são investidos em diversas áreas da cidade: saúde, transporte, educação. Hoje, no Band Entrevista, eu converso com Giovana Victor, que é secretária da Fazenda de Salvador. Boa noite, secretária. Boa noite, Carolina. Prazer tê-la aqui. Secretária, a senhora está aqui há 1 ano e meio, mais ou menos, né? Deixou a Secretaria da Fazenda lá de Niterói, do Rio de Janeiro, para vir para a Bahia encarar esse desafio. Como é que tem sido isso? Eu quero começar te perguntando como é que tem sido esse desafio e se já consegue perceber se realmente há uma diferença em administrar uma Secretaria da Fazenda em outro estado, lá do Sudeste, para aqui, para o Nordeste, na Bahia. Então, Carolina, é uma experiência encontrar uma capital como Salvador, que tem muitos desafios financeiros, uma necessidade de arrecadação importante para o investimento, mas é a primeira capital do Brasil em gestão fiscal. Então, nós já encontramos aqui um arcabouço organizado de gestão financeira, sistemas da área financeira, um excelente sistema de arrecadação. Então, eu sempre digo que eu entrei num avião voando em velocidade e altura de cruzeiro. E que agora a gente tem que continuar pilotando e indo fazendo os desvios necessários, eventualmente, se tiver uma chuva, se tiver um vendaval. Mas nós estamos aqui dando continuidade a um Boeing em velocidade de cruzeiro. Existem desafios diferentes? Sim. Por exemplo, no Rio de Janeiro existe uma receita extraordinária, por exemplo, dos royalties do petróleo, que aqui a gente não tem. Então, a forma que a gente tem aqui em Salvador de aumentar a arrecadação é fazer a cidade crescer, fazer a economia crescer. Porque nós entendemos que as empresas, as famílias, elas já estão ali no seu limite de capacidade contributiva. Então, como aumentar a receita? Somente a economia crescendo. E é isso que a gente tem feito. De fato, não adianta ficar aumentando muito imposto, porque as pessoas vão acabar tendo que deixar de pagar. Acaba gerando uma inadimplência. E não é esse o objetivo. Nós arrecadamos, e por que temos que arrecadar mais? Porque nós temos mais a fazer. A gente arrecada no município para investir como a gente tem visto hoje, em obras de contenção de encostas, em tecnologia preventiva contra o risco de acidentes decorrentes de mudanças climáticas, desses grandes fenômenos climáticos, investir em saúde, que nós ainda temos uma cobertura necessária para atenção básica. Então, nós precisamos recolher impostos para isso, fazer obras, investimentos em mobilidade. Então, esse é o nosso desafio, manter esse equilíbrio da receita possível e da despesa necessária. Pois é, a senhora falou que encontrou aí um avião, um voo alto, né, tudo muito organizado, mas teve aí uma grande turbulência que foi a pandemia, não se era esperado, e isso com certeza afetou diretamente os cofres públicos, né? Não só porque deixou de arrecadar, mas porque também precisou dar mais assistência à população. Que a gente viu aqui em Salvador, o auxílio que foi dado para as pessoas de baixa renda, as pessoas também que trabalham na área de entretenimento, que a prefeitura também fez esse auxílio. Então, assim, tudo isso afetou os cofres públicos, né? Como é que está essa retomada agora, nesse momento de retomada da economia? Salvador já consegue ter um equilíbrio? Como é que um balanço, né? Eu te perguntaria assim, um balanço desses últimos anos. Foi muito bem lembrado, porque em 2020, Carolina, os municípios receberam uma quantidade de recursos significativa do governo federal para arcar com as despesas da pandemia. Em 2021, esses recursos não vieram. Tudo que Salvador investiu foi com os recursos do seu caixa, provenientes dessa receita. Então, foi uma despesa importante na área de saúde, da assistência social e para a compensação também da redução da demanda do transporte coletivo. Então, isso tudo impactou, sim, muito a poupança que a gente tinha, mas que a gente já vem recuperando. Este ano, por exemplo, o Imposto sobre Serviços, que é esse dessa atividade econômica decorrente de educação, saúde, turismo. Na área de turismo, nós já temos no primeiro trimestre deste ano 70% uma arrecadação maior do que do ano passado, no mesmo período para esse setor, que envolve transporte de turismo, hospedagem, eventos. Então, a gente já apresenta uma recuperação nesse setor, como dos outros setores do Imposto sobre Serviço também. Nós temos 3 grandes impostos que sustentam a cidade, que é o IPTU,
o ISS, que é o Imposto sobre Serviços, que foi muito afetado na pandemia por causa da medida do isolamento social. E temos também, por exemplo, o imposto de transmissão intervivos, que é interessante o ITV falar um pouquinho dele hoje também, porque nós tivemos uma decisão recente do Superior Tribunal de Justiça, que é interessante também a gente poder esclarecer um pouquinho sobre isso. Mas, de fato, é a nossa capacidade de arrecadação. Os demais são transferências. As transferências que vêm do Estado, do IPVA, do ICMS e as da União, Fundo de Participação dos Municípios. Então, além do SUS e do Fundeb, que é para a educação e para a saúde especificamente. Então, assim compõe a nossa receita. E nós percebemos que aquelas decorrentes da atividade econômica, que são o imposto sobre serviços, já estão se recuperando significativamente em relação a 2020 e 2021. Então, há uma recuperação, mas ao mesmo tempo, por outro lado, há uma demanda também muito maior, porque a gente viu que com a pandemia houve um aumento do desemprego. Então, classe média, né? Quem tinha alunos, filhos em escola particular, precisou aí colocar alguns dos filhos ou até todos os filhos na rede pública, né? O sistema de saúde, muita gente deixou de ter plano de saúde e foi para o Sistema Único de Saúde. Então, tudo isso acabou demandando mais também do município. Vocês têm percebido isso? Exatamente. O que acontece nós na área de finanças é justamente arrecadar o suficiente para prestar o serviço. E toda a classe média, inclusive a classe mais vulnerável, está afetada pela inflação, que o poder de compra das pessoas está diminuindo muito. Então, até para comprar alimentos, a inflação de alimentos é a maior dos últimos 20 anos. Há uma coisa assustadora, um ciclo que se encerra de alimentos baratos. Então, a população tem dedicado o seu orçamento às funções básicas de sua vida, que é basicamente a alimentação, e os demais serviços, que por um tempo a gente percebeu que ainda se conseguia colocar um filho num curso ou de inglês, ou de natação, ou mesmo pagar um plano de saúde ou odontológico, as famílias não estão tendo mais condição, então compete ao poder público garantir as condições que as pessoas tenham acesso a esse serviço. E é isso que a gente faz em Salvador, retorna esses recursos arrecadados para esse tipo de serviço. E é por isso essa importância da conscientização da necessidade do contribuinte ter em dia os impostos com a prefeitura. No caso, a gente pode falar especificamente que é o que mais afeta e que a população tem mais informação, digamos assim, que é o IPTU. Nesse ano, os carnês já começaram a ser entregues, houve um reajuste, esse reajuste sempre há uma polêmica, né, em relação ao reajuste do IPTU. Como é que a senhora encara as críticas em relação a isso? O valor de aumento esse ano de reajuste foi em torno dos 10%, um pouco mais de 10%, e um aumento também na taxa de lixo. Por que essa necessidade desses reajustes nesses valores? É porque a despesa da prefeitura ela também cresce na mesma proporção da inflação. Então, nós não temos como deixar a arrecadação menor do que a inflação, digamos assim, comeu do nossa receita. Então, o que a gente fez foi reajustar pela inflação o IPTU, que é o mesmo critério que vem sendo adotado desde 2014, depois que foi reajustada a planta de valores dos imóveis da cidade. E com relação à taxa de lixo, estava muito defasada, não havia sido corrigida esses anos todos. Nós temos uma necessidade, até pela Lei Nacional de Resíduos Sólidos, de garantir nosso equilíbrio do sistema e ela precisou ser recuperada. Mas a gente sempre convida o contribuinte a olhar o seu carnê do IPTU. É muito importante que ele conheça os valores, qual é o valor venal, que é considerado ali o valor do imóvel dele, quanto que ele está pagando dentro daquele valor de taxa de lixo, porque o IPTU ele tem uma alíquota para imóveis acima de 300 mil de 1%. Então, digamos que a pessoa que mora num imóvel acima de 300 mil, todo ano sabe que vai ter que pagar 1% ali de valor desse imóvel. É um imposto sobre patrimônio. E Salvador tem uma característica importante em relação ao IPTU, que é o valor de isenção. Imóveis de até R$118 mil não pagam IPTU, se for o único imóvel da família. Isso é uma política importante, onde aquelas famílias mais vulneráveis que precisam de serviços públicos têm esse benefício da isenção. Então, essas são as características do IPTU. É um imposto, Carolina, dificílimo de se pagar. A verdade toda, nós também temos família, eu também tenho família e a gente também tem um orçamento familiar. É um imposto que chega um boleto, na mesma época que chega o IPVA, que chega escola, às vezes, de criança que tem que pagar. Então, junta aquele tanto de boleto, material escolar, no começo do ano.
E a maioria dos impostos a gente paga indiretamente. Está dentro do preço do produto que você está comprando, ou é descontado direto da sua folha de pagamento, o imposto de renda, ou está dentro de um preço de um produto industrializado, que é o IPI. Então, você não percebe direito que você está pagando aquele imposto. Mas o IPTU não. O IPTU está ali na sua cara, você sabe exatamente quanto você está contribuindo para a sua cidade. Isso tem uma parte ruim, porque para cobrar é difícil. Por outro lado, tem uma parte boa, porque também é possível fortalecer a nossa cidadania fiscal com isso. É possível dialogar com a população e dizer que ele está pagando aquilo, mas está sendo retornado por meio de obras de contenção de encostas, de reformas de avenidas, de entregas de novos espaços públicos. Então, é nosso dever público também comunicar o que está sendo feito com esses recursos arrecadados. Sem dúvida. A gente vai dar uma pausa na nossa conversa, secretária. Vamos para um rápido intervalo e o Band Entrevista volta já. O Band Entrevista está de volta. Hoje eu converso com a secretária da Fazenda de Salvador, Giovana Victor. Secretária, a gente estava falando sobre o IPTU no bloco anterior e é importante a gente dizer que a Prefeitura sempre faz, né, um programa para facilitar a vida e o pagamento, a quitação de débito de quem está em dívida com a Prefeitura. Qual é o que se planeja em relação a isso neste ano? Certo. Em 2020, houve um grande PPI, que a gente chama, que é um refis dos impostos municipais. A adesão foi importante, baixou muito o estoque da dívida dos contribuintes com a cidade. Então, agora, o que a gente fez para aqueles contribuintes que se desorganizaram ainda nesse período da pandemia que continuou, foi mudar as nossas regras do parcelamento administrativo de maneira permanente, não por meio de um PPI. Mas agora nossas regras estão muito mais simples para o contribuinte procurar a Secretaria de Fazenda e fazer o parcelamento. Antes, para você ter ideia, Carolina, você tinha uma dívida, aquilo era dividido e reajustado 1% ao mês, além de todos os juros e multas decorrentes do não pagamento da dívida. Então, você não tinha nem coragem de chamar o contribuinte para se ajustar com a cidade, porque era mais fácil ele ir ao banco, pegar um empréstimo, que ele ia pagar menos do que era a forma dele pagar a sua dívida com a Prefeitura. Então, nós mudamos na lei do Procultura, nós criamos uma série de facilidades para esse parcelamento para sempre. Não se trata de uma medida extraordinária. Não temos mais 1% de juros ao mês, será apenas a taxa Selic uma vez por ano que vai atualizar os juros e a correção monetária. Então, também criamos, assim, algumas facilidades para os setores da economia que geram muito emprego, como o setor de eventos, de turismo. Reduzimos a base de cálculos do ISS, a alíquota, do ISS de 3% para 2% para a área da cultura, para todos os tipos de realização de eventos culturais. Demos alguma isenção também, uma remissão, que a gente chama, que é um perdão de uma dívida de ambulantes, de Baiana de Acarajé, que eram pessoas que estavam há 2 anos sem trabalhar. E aí não estavam conseguindo pagar suas taxas naturalmente, porque não estava entrando nem para elas praticamente se sustentarem. Então, perdoamos essas dívidas do passado, desse grupo. E para os comerciantes, nós prorrogamos a taxa de fiscalização em funcionamento, que é a TFF. Passamos para o final do ano passado. E esse ano nós acabamos de anunciar isso também. A TFF só vai ser paga no final do ano, esse ano, novamente, que é um período que já está melhor para o comércio, já está melhor para o funcionamento, já está mais próximo do Natal. Então, nós jogamos também para o final do ano a TFF esse ano, diferindo, para também dar um pouquinho mais de fôlego para o capital de giro das pequenas empresas. A senhora falou da importância de se falar também sobre o ITIV. Hoje o ITIV em Salvador não é mais parcelado, se paga à vista. Paga à vista. A gente, inclusive, vai poder começar a receber por Pix já, a partir de junho. A gente já vai receber por Pix, já pode pagar por cartão de crédito e a gente já vai poder receber todos os nossos impostos via Pix. Mas o que eu gostaria de falar sobre o ITIV, Carolina? Houve uma decisão recente do STJ, que é um acórdão em relação a um questionamento que foi feito pela cidade de São Paulo, sobre a base de cálculo desse imposto de transmissão. E esse acórdão que vincula as decisões judiciais diz que a base de cálculo é o valor da transação. Não pode ser utilizado o valor do IPTU como uma referência. A referência deve ser aquilo que a Secretaria de Fazenda considera aceitável para parâmetros de mercado. Então, nós estamos atentos, apesar da decisão ser vinculante só para o judiciário, para as decisões dos juízes, nós queremos atualizar também a forma aqui de cobrar e de esclarecer o contribuinte para que se evite uma quantidade enorme de judicialização. Claro. Nós pretendemos tornar, como eu vinha falando para você, a vida do contribuinte cada vez mais fácil.
Pagar imposto é horrível, ninguém gosta. Então, o mínimo que a gente pode fazer como gestor tributário é tornar essa experiência mais simples, menos burocrática, que você consiga resolver a maior parte dos seus problemas pela internet. Então, criamos uma carta de serviço, já que está disponível no site da Secretaria de Fazenda. Estamos aumentando gradativamente os serviços que podem ser realizados pelo contribuinte pela internet. Ou seja, a gente pode dizer que a prioridade da Secretaria da Fazenda de Salvador neste ano 2022 será justamente fazer essa aproximação do contribuinte com a Secretaria, que muitas vezes se tem uma imagem, né, de ser o bicho-papão a Secretaria da Fazenda, e não é bem isso que se quer, e que é a realidade. A gente tem que tornar a vida do contribuinte mais fácil. Fizemos uma pesquisa de satisfação do contribuinte no final do ano passado, com entrevistas, com questionários. Identificamos ali aquilo que mais incomodava o contribuinte. Os jovens mais se incomodam da não existência de muitos serviços pela internet, dessa transformação digital que o governo precisa fazer. Os mais idosos têm outros tipos de avaliação com relação às instalações da Cefaz para recebê-los. Os profissionais também têm demandas diferentes. Os contadores tinham uma demanda de um atendimento mais especializado. Então, nós fizemos um convênio com o Conselho de Contabilidade da Bahia e ali criamos um atendimento específico, mais especializado para os contadores, que já têm uma linguagem, já sabem se relacionar com a Fazenda com mais presteza. Também criamos um sistema de autorregularização tributária para as micro e pequenas empresas, o GSN. Fizemos lives explicando para o contribuinte. Ele entra ali no meizinho dele certinho, o meizinho que está vermelho é porque ele tem alguma dívida, alguma controvérsia. Então, ele pode entrar ali e já pagar, sem sofrer fiscalização, para evitar uma multa. Então, a gente também pretende fazer essa autorregularização, para que a gente tenha uma fazenda mais de orientação, mais orientativa, do que punitiva. É isso que o contribuinte de Salvador pode esperar, então, para esse ano. É esse o nosso objetivo que nós vamos entregar. Secretária, eu quero te agradecer, tá? Pela sua participação, pelos esclarecimentos aqui e desejar aí mais um ano de uma boa gestão. Muito obrigada. Obrigada pela oportunidade. A gente que agradece. É isso, o Band Entrevista de hoje termina aqui. Para você, uma boa noite, um bom fim de semana.